Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 44 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. E a nossa leitura hoje está em Hebreus, capítulo 9, versículo 23, até o capítulo 10, versículo 18. Também vamos ler Êxodo, capítulo 9 e capítulo 10 e Provérbios, número 3. Então vamos para Hebreus, capítulo de número 9. Antes de Hebreus, eu quero só lembrar da nossa palavra secreta, que vai aparecer aqui em algum momento durante o vídeo. Não esqueça de anotar. Todos os meses vamos ter sorteio, queridão. Então não perca, anote a palavra secreta que vai estar em algum lugar do vídeo. Agora sim, vamos para Hebreus, capítulo de número 9. Nessa passagem de Hebreus capítulo 9, o autor aos Hebreus ele vai explicar que o sacrifício de Cristo é superior a todos os sacrifícios da antiga aliança, do Antigo Testamento. Do versículo 23 até o versículo 28 do capítulo 9, ele vai falar que ele vai falar do verdadeiro sacrifício no santuário celestial. Porque ele vai dizer que os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas cópia das coisas celestiais. Então, os sacrifícios eles purificavam apenas essas cópias, né? Mas Cristo ele ofereceu o seu próprio sangue no verdadeiro santuário do céu. Então ele vai dizer que Cristo ele não precisava, assim como os sacerdotes faziam, oferecer várias vezes o mesmo sacrifício, porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles entravam anualmente dentro do Santo do Santo, mas Jesus, uma vez só, ele fez isso. Então, ele fala assim que Jesus veio uma vez só, uma vez por todas, para remover o pecado. E ele voltará para trazer salvação àqueles que estão aguardando a sua volta. Do capítulo 10, versículo 1 até o 10, ele vai dizer que o sacrifício de Cristo substitui os sacrifícios da lei, porque ele vai dizer que a lei ela tinha uma sombra dos bens futuros. A lei simbolizava algo que viria, mas a lei ela não podia aperfeiçoar ninguém. Já os sacrifícios repetitivos, eles também não removiam pecados, eles apenas cobriam temporariamente os pecados. Mas Cristo ele veio cumprir a vontade de Deus e ofereceu seu próprio corpo como sacrifício vivo e sacrifício definitivo. Agora do versículo 11 até o 18 vai encerrar dizendo que o perdão completo é em Jesus, porque ele vai falar do perdão completo e da nova aliança, porque ele vai falar, mais uma vez ele vai citar que os sacerdotes ofereciam sacrifícios diariamente, mas Cristo ofereceu um único sacrifício e ele se assentou à direita de Deus. Ele vai falar que pela nova aliança, Deus ele escreve a sua lei, né, em nossos corações e ele não se lembra mais dos nossos pecados, porque ele vai dizer que onde há remissão de pecados, não há mais necessidade de sacrifícios. Então, no versículo 17, quando ele fala assim, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, isso significa que Deus ele não apenas perdoa os pecados, mas ele remove os pecados completamente. E no versículo 18, quando ele fala assim que onde há remissão, já não há oferta pelo pecado, ele está dizendo que Jesus ele pagou o preço definitivo. Então não há mais necessidade de sacrifícios repetitivos. Então agora nós vamos para Êxodo capítulo 9 e capítulo 10. Agora em Êxodo capítulo 9 e capítulo 10, nós vamos ver agora mais 5 pragas que Deus envia contra o Egito, mostrando o poder de Deus. Então no Êxodo capítulo 9, versículo 1 até o 7, nós vamos ver as pragas do gado, úlceras e saraiva, né? Então vamos iniciar aqui com a 5ª praga, que era a morte dos animais. Deus então ele envia uma peste mortal sobre o gado dos egípcios, mas ele protege os animais dos israelitas. Mesmo assim, Faraó ele endurece o coração e não deixa o povo de Israel partir para adorar a Deus no deserto. Eu lembrei aqui que eu falei que eu deixaria para vocês um artigo onde fala sobre todas as pragas do Egito. Cada praga que Deus enviou era para destronar um deus egípcio. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo hoje e você pode ter acesso, fazer o download desse artigo. Nesse artigo vai estar lá explicando o que cada deus simbolizava, cada praga destituiu um deus egípcio. Então, vamos voltar aqui para a nossa leitura. Antes de voltar, querida, eu nunca pedi isso. Nós estamos no dia 44 da nossa leitura, mas
deixa sua curtida aqui, se você puder, comenta alguma coisa, se inscreva no canal, para que o YouTube ele entenda que esse vídeo ele vai fazer a diferença na vida das pessoas e ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então deixa sua curtida, se puder, deixa um comentário e inscreva neste canal, querido. Se você está assistindo no Instagram, deixa uma curtida aí e siga a nossa página também, para que a gente possa crescer e espalhar o Evangelho do Senhor. Agora sim, vamos voltar para a nossa leitura. Agora do versículo 8 até o versículo 12, nós vamos ver a sexta praga, que é a praga das úlceras. Moisés agora, ele lança cinzas ao céu e surgem úlceras dolorosas nos egípcios e nos animais. Então os magos do Egito, que antes eles estavam imitando os milagres, né, que Arão e Moisés eles faziam, agora eles não conseguem nem ficar de pé. Então, mas ainda assim, Faraó se mantém com o coração duro porque Deus endureceu o coração do Faraó. É como se Deus falasse assim, não, eu preciso que Faraó mantenha o coração duro porque ele disse que não me conhecia e eu estou me apresentando para ele. Do versículo 13 até o 35, nós vamos ver a sétima praga, que era saraiva e fogo. Então Moisés, ele anuncia uma tempestade de granizo e fogo como nunca antes. Na sua Bíblia aí está saraiva, é uma chuva, uma tempestade de pedra, né? Então aqui Moisés ele anunciou essa tempestade de granizo e fogo. O Egito foi devastado, só que a terra de Gósen, vocês lembram da terra de Gósen, onde Deus pegou o povo de Israel e colocou ele seguro na terra de Gósen? Essa terra não foi atingida, onde estavam os israelitas, ela ficou intacta, mas o Egito foi devastado. E pela primeira vez, Faraó admite ter pecado. Ele fala assim, eu pequei contra Deus. Então, ele pede para que Deus cesse essa praga. E quando Deus faz, ele volta atrás e não libera o povo. Isso mostra que no versículo 27, quando o Faraó fala assim, eu tenho pecado contra Deus, ele não estava arrependido de verdade, ele só queria se livrar daquela praga. Fato é que depois que a praga ela cessa, Faraó endurece o coração e não libera o povo. Agora entrando no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 20, nós vamos ver a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos. Moisés, ele avisa que uma nuvem de gafanhotos iria cobrir a terra do Egito e iria devorar tudo que sobrou da praga anterior. Ele falou assim, ó, tudo que não foi destruído pela tempestade de fogo e de granizo vai ser destruído agora com a praga dos gafanhotos. Então, os oficiais de Faraó tentam convencer Faraó a ceder. Eles falam assim, Faraó, liberta esses homens, deixa eles ir com as mulheres, com as crianças, deixa eles ir embora do Egito. Porém, Faraó ele não abre mão disso, ele não libera. Então a praga vem e ela destrói todas as plantações restantes que estavam no Egito. Então, Faraó, mais uma vez, ele pede perdão, ele chega diante de Moisés e Arão e ele fala que pecou e ele pede perdão e Deus, mais uma vez, remove a praga. Mas, mais uma vez, Faraó, ele endurece o coração e ele volta atrás na sua palavra e não libera o povo. Nós vamos ver agora do versículo 21 até o 29, a nona praga, que era trevas totais. Então, a Bíblia vai dizer que 3 dias de trevas densas cobriram o Egito. Era tão denso que até a treva podia quase que ser apalpada, de tão escuro e densas eram as trevas que cobriram o Egito. Mas aonde estavam os israelitas, na terra de Gósen, lá haviam luzes em suas casas. Então o Faraó ele faz uma proposta de libertar o povo, mas ele quer libertar o povo e segurar o rebanho do povo. Então Moisés recusa essa proposta de Faraó, porque ele fala assim, cara, você vai liberar a gente sem os animais, como é que eu vou oferecer sacrifício a Deus? Então aí Moisés ele recusa essa proposta, aí Faraó, ele expulsa Moisés da presença dele e ainda ameaça matar Moisés. Ele fala assim, ó, se você voltar diante da minha presença, eu vou te matar. Então essa foi a nossa leitura em Êxodo, capítulo de número 9 e 10. Agora vamos para Provérbios, número 3.